O humorista Léo Lins foi condenado a mais de 8 anos de prisão em regime fechado. E isso expõe um problema grave do Brasil. Eu julgo essa decisão um completo absurdo e a gente vai explicar o porquê. Mas isso expõe algo que está por trás dessa decisão sobre o judiciário, sobre o Brasil como um todo. Antes de mais nada, eu sou advogado, então a gente vai ler um pedaço dessa decisão. Eu peço que você fique comigo enquanto a gente estiver lendo essa decisão, porque é muito importante para você entender o que passa na cabeça dos magistrados brasileiros, o que passa na cabeça do nosso judiciário como um todo e o porquê que isso tudo é importante, tá? E a gente tem que fazer o nosso merchanzinho aqui. Se você quer ter acesso a conhecimento, se você quiser fazer análises como essa, entender profundamente essas análises, você tem que ler. Para você ler, assina o Kindle Unlimited, que vai te dar acesso a uma biblioteca de milhões de livros. O link está na descrição. E conhecimento é poder. Então é muito importante. Antes da gente fazer esse vídeo aqui, a gente pesquisou muito, a gente leu muito. Como eu falei, eu sou advogado, a gente se formou. Então o hábito da leitura é muito importante. É só R$ 2,99, você ganha acesso a 3 meses de graça e depois é R$ 19,90. Então é muito barato pelo benefício que isso vai te trazer. Então vamos lá. Vamos para ler um pedaço dessa decisão e você vai entender o porquê que esse pedaço dessa tese é importante, tá? Vamos lá. Então tá aqui a decisão é bem longa, o que mostra que, não sei se essa juíza tá querendo alguma certa visibilidade, mas vamos deixar assim em parênteses, né? Vamos lá. O racismo é um fenômeno complexo e multifacetado que se manifesta através de atitudes, comportamentos, crenças e estruturas sociais que perpetuam a inferiorização e a discriminação de determinados grupos étnico-raciais. Aqui já tem um problema, porque a tese que está sendo sustentada é a tese do racismo estrutural, que é basicamente a ideia de que a conduta individual do racismo, ela parte da coletivização do racismo, ou seja, as estruturas, as instituições são racistas, logo você também é racista. Mesmo que você nunca tenha praticado racismo contra uma pessoa. É a ideia de que nós, brancos principalmente, temos uma dívida histórica para com os negros e dessa forma toda a sociedade é inerentemente racista. O racismo se manifesta no judiciário, se manifesta nas escolas, se manifesta na sua igreja, se manifesta em toda a sociedade. Ou seja, toda a sociedade é racista. E se toda a sociedade é racista, todo mundo é racista. E pra mim, essa tese é completamente absurda, porque se todo mundo é racista, ninguém é racista. Você tira o peso da individualização da conduta e, além disso, você penaliza as pessoas que não são racistas e não tiveram nada a ver com isso. Porque você não traça diretamente uma conduta que gere o racismo. É uma coisa abstrata. Então, isso é um absurdo, mas para mim é mais absurdo ainda se for uma magistrada que estiver defendendo essa tese. Porque a ideia do direito brasileiro é fundada em lei. E a lei não é fundada em uma coisa abstrata, não é fundada na discriminação abstrata estrutural. É fundamentada em condutas, ou pelo menos deveria ser. A gente vai falar um pouco sobre se é mesmo, como que é o direito brasileiro, mas vamos voltar aqui para vocês terem uma noção do que a gente está falando exatamente. Aqui, no segundo parágrafo, ela vai explicar o que é preconceito. Eu não vou entrar nisso porque não é muito relevante. Ela diferencia a discriminação de preconceito, tá? Então vamos pular essa parte para não ficar muito longo. Tá dizendo que a Constituição Federal não distingue preconceito e discriminação, que é um fato. E aqui é importante. No caso em tela, as falas do réu consistem em conteúdo que configura os crimes previstos no artigo 20, parágrafo 2º e 2º-A da Lei número 7.716 de 89, essa é a Lei Antirracismo, assim como no artigo 88 da Lei número 13.146 de 2015, essa é a Lei Antidiscriminação de deficientes, né? Pois causam constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida a quem? Quem são as vítimas? Isso é muito importante. Pessoas negras, idosas, gordas, portadores do vírus HIV, homossexuais, judeus, indígenas, anões, com deficiência física, intelectuais, nordestinos e moradores de rua, o que consiste no verbo do tipo de praticar e incitar.
A gente vai ler um pedaço da lei agora sobre como que isso está se enquadrando, qual é a tese exatamente dessa juíza. Vamos ver agora a lei antidiscriminação, lei 7.716. Vamos lá. Esse artigo 20 é o que ela falou. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ele não praticou efetivamente. Ele não foi atrás de alguém e proferiu uma ofensa racial ou, de alguma forma, inviabilizou o acesso a sociedade de uma pessoa negra ou qualquer outro tipo de minoria. Então, ele entrou na parte de induzir e incitar. Então, o que a gente precisa entender disso tudo? A prática que está sendo veiculada ao Léo Lins é a ideia de um crime de perigo abstrato. É um crime que não tem vítima. Por isso que ele não foi processado por uma pessoa. Ele foi processado pelo Ministério Público. O Ministério Público é o órgão responsável por cuidar do interesse coletivo. Então, isso é muito importante, porque eu discordo completamente do texto dessa lei, desse artigo 20 aqui. Eu não acho que a incitação de qualquer tipo de preconceito, etc., deveria ser penalizada. E por quê? Você está falando assim, você, então, logo é uma pessoa racista, não é bem isso. O problema é que a gente começa a colocar uma linha que é muito tênue entre o que é liberdade de expressão e o que é racismo. E quando a gente penaliza essa conduta, a gente está dizendo o seguinte, então, tudo pode ser racismo e a liberdade de expressão não é tão livre assim. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu falo aqui que pessoas obesas, elas têm um risco muito grande de ataque cardíaco, de problemas do coração, e logo elas deveriam emagrecer. Isso é um fato. Isso não é uma opinião minha, isso é um fato. A questão é, será que isso entra na lei antidiscriminação? Porque, de certa forma, eu tô atribuindo uma conduta. Precisar emagrecer para pessoas obesas. Eu tô discriminando essas pessoas da maioria. Eu tô literalmente pegando essas pessoas e falando assim, vocês estão num grupo específico, e não é discriminação racial que eu tô fazendo. Assim, vocês estão num grupo específico e esse grupo, ele representa a necessidade de uma certa conduta, emagrecer. Logo, eu estou sendo racista segundo essa lei? Não sei. Talvez sim, talvez não. Eis o perigo. É diferente de eu propagar uma conduta que realmente, eu falo assim, pessoas de cor têm isso, aquilo, ou são não sei o que lá, uma ofensa negativa. Isso é uma indução nítida. Mas até que ponto a gente coloca uma linha tênue? Porque a gente vai comentar sobre como o Léo Lins, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é um humorista. E o humorista, o humor, ele é uma forma artística. E por ser uma forma artística, deveria estar protegida pela Constituição. Então você deveria ter uma blindagem completa, porque você não discute aqui se uma determinada música deveria ser censurada por ter palavrão. Ninguém está falando sobre banir o funk como expressão artística porque fala sobre atos libidinosos, porque fala sobre... faz um incentivo à criminalidade. Ninguém está falando sobre isso. Mas uma outra forma artística, ou seja, o humor, está sendo penalizado. Isso é muito perigoso. Porque, de um lado, pode ser hoje alguém... Se você for de esquerda, você vai falar assim, mas ele está praticando o preconceito. Será? Mas e quando for uma pessoa do outro lado? Até que ponto... Onde a gente coloca a régua? Onde a gente coloca a régua em relação a o que é preconceito e o que não é? Então, para mim, o texto da lei já é um absurdo por si só. A gente vai falar um pouco agora sobre a hipocrisia do Brasil como um todo, né? Porque o Léo Lins, a gente vai ler a decisão aqui, vamos voltar um pouco na decisão. Ele foi condenado a 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, além de 39 dias multa. E estava aqui em algum ponto que é mais de 1.000 salários mínimos, ou seja, ele tem mais de R$1 milhão para pagar de multa. E é engraçado, porque o Brasil, ele é um país em que
condutas como, por exemplo, fraudar o INSS, elas acabam sendo, de certa forma, privilegiadas em relação ao que um humorista está falando. Por exemplo, quando a gente pega a Lava Jato, a gente chega num ponto em que boa parte dos políticos, se não a maioria dos políticos condenados na Operação Lava Jato, foram soltos por decisões do Supremo Tribunal Federal, por decisões do Superior Tribunal de Justiça e às vezes até por decisões monocráticas ou decisões colegiadas de um tribunal. Para mim, isso é o problema do Brasil. Porque o judiciário, ele deixa de ser o julgador, ele passa a ser o proponente. O que eu tô falando sobre isso? O judiciário, ele serve para resolver conflitos, para resolver problemas. E quando você vê o Supremo Tribunal Federal tomando decisões que mudam a legislação, então, por exemplo, antes era permitida prisão após condenação em segunda instância. Agora, existe a necessidade de trânsito em julgado. Isso fez com que o Lula fosse liberto da prisão. E foi uma mudança de entendimento. Por exemplo, sobre a lei de preconceito que a gente estava falando. Foi adicionado preconceito contra a orientação sexual. E assim, eu não sou contra existir uma conduta existia uma lei que penalize a conduta de preconceito contra homossexuais. O problema é que isso nunca foi passado no parlamento, votado e sancionado como lei. Foi uma decisão do judiciário. Então o que a gente vê é sempre o judiciário excedendo as suas prerrogativas num ponto em que a gente não sabe mais se a gente está vivendo de fato num Estado democrático de direito. A gente não sabe mais se realmente esse é um país que a gente pode confiar nas instituições. A gente vê, por exemplo, as pessoas que praticaram atos de vandalismo no 8 de janeiro, em 2022, sendo condenadas a 13 anos de prisão. Teve o caso recente que a pessoa pichou a estátua da justiça em Brasília e essa pessoa ela foi condenada, acho que a 13 anos de prisão. Me desculpa, mas isso me parece completamente absurdo. Ao passo que políticos corruptos estão soltos. Ao passo que existe uma glamorização do crime organizado. Então, recentemente a gente viu o MC Pose, do Rodo, que aparentemente ele é um MC que canta funk, ele é um cantor de funk, que ele foi preso por associação ao crime organizado. Ele foi preso por ter associação direta com o Comando Vermelho. Mas ele já foi solto no dia seguinte com base numa decisão que dizia que era a criminalização do funk, que era a criminalização de expressões artísticas, quando, na verdade, isso não teve nada a ver com o motivo pelo qual ele foi preso. Então, o que existe aqui é uma glamorização do crime, é uma glamorização da corrupção, o judiciário excedendo completamente as suas prerrogativas, é a ideia de crimes que são abstratos, crimes contra um humorista, e a gente vai ver aqui como a nossa legislação permite isso. Porque, eu vou ser bem sincero, o Monark e o Kim Kataguiri foram cancelados há 2 ou 3 anos, por defenderem um modelo de liberdade de expressão que existe nos Estados Unidos. Eu concordo plenamente com esse modelo de liberdade de expressão. Eu acho muito complicado a gente começar a colocar uma régua do que é discurso de ódio e o que não é, do que deve ser falado ou não. Um show de piadas é uma manifestação artística. Um humorista está se manifestando livremente e o humor ele é importantíssimo para mostrar as mazelas da sociedade. O humor ele é uma forma de ridicularização, de extremar condutas que acontecem na sociedade e fazem você pensar no que está acontecendo. O humor ele é uma crítica social. Sempre foi assim. O humor é absolutamente necessário e crucial para a existência da democracia brasileira. E quando você vê decisões como essa, que criminalizam o humor com base em preceitos absolutamente abstratos, com base numa ideia de discriminação que é completamente abstrata, que não coloca uma vítima em específico, que esquece o conteúdo do humor, que esquece que existe um contexto para aquilo que está acontecendo, a gente tem uma sociedade muito falha e muito problemática. Por isso eu acredito na defesa da liberdade de expressão tal qual existe nos Estados Unidos. Existem problemas, existem excessos nos Estados Unidos? Existem, mas é uma das democracias mais sólidas do mundo, é um dos países
possui as instituições mais sólidas, mais respeitadas do mundo. Com esse modelo de liberdade de expressão. Por que a gente não pode ter isso aqui no Brasil? Por que é tão absurdo defender esse tipo de coisa? Por que você é taxado como um racista, como um preconceituoso, ou qualquer coisa do tipo porque você defende esse modelo de liberdade de expressão? Porque as pessoas são canceladas por defenderem esse modelo de liberdade de expressão. Pra mim, isso não faz o menor sentido. Então, a gente vai ver aqui rapidamente, já pra gente finalizar, o que diz o artigo 5º da Constituição em relação à liberdade de expressão. E, pra mim, é nítido o que deveria ser defendido e o que existe hoje. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, artigo 5º, não vou ler o caput inteiro. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Livre a manifestação do pensamento, ou seja, da construção de ideias. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. De comunicação também, porque o Léo Lins, ele é um comunicador. Ele foi acusado com base no agravante por ter veiculado isso em redes sociais, nas mídias sociais. Isso esquece o fato dele ser um comunicador e no YouTube dele existir shows de humor que são parte da comunicação dele e são parte da livre expressão artística dele, independente de censura ou licença. Muito é falado sobre como esses crimes de ódio destroem o tecido social. Para mim, sabe o que destrói o tecido social? A censura. A Constituição Federal, esse artigo especificamente, ele é muito voltado ao período muito complicado que a gente passou entre 1964 e 1985, que é conhecido como a ditadura militar, onde existia a censura da expressão artística. Quando a gente começa a penalizar algo que está dentro de um contexto artístico de piadas, a gente destrói o tecido social brasileiro. Mas por que eu acho que não apenas é um problema prático do judiciário, como também é um problema legislativo? Porque enquanto no inciso 9, vamos colocar aqui na tela, enquanto no inciso 9 a gente tem a proteção da liberdade de expressão, no inciso 10 a gente tem são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Vamos lá, eu não quero fazer um discurso contra a proteção e a defesa da honra e a intimidade das pessoas e a imagem das pessoas. Porque, por exemplo, o crime de calúnia, ou seja, eu imputar crime a uma certa pessoa, então, vamos supor que eu vejo o Joãozinho na rua, eu nunca vi ele na vida, mas eu falo assim, o Joãozinho é assassino. Isso pode gerar repercussões absolutamente negativas na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, essa dita proteção à honra do inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, ele é muito problemático, porque ele não foi limitado. A proteção à honra inclui injúria, inclui difamação, inclui calúnia, e inclusive inclui autoridades públicas. Eu não sei se você sabe, mas o presidente da República, se você ofender a honra do presidente da República, você tem uma pena aumentada. Então vamos supor que eu chego e falo assim, o Lula é bandido. O Lula, ele é presidente da República. Ele pode me processar com um agravante, ou seja, eu ter uma pena maior do que a maioria das pessoas só por eu estar ofendendo uma autoridade. E a gente vai colocar a lei aqui para vocês darem uma olhada no quão absurdo é isso. Aqui, ó. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo, é o capítulo que fala sobre crimes contra a honra, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Quer mais? Vamos lá. Artigo 26. Caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. A gente está falando que o presidente da República, o presidente dos 3 poderes, eles têm uma proteção especial contra crimes contra a honra, sob o pretexto de defesa do Estado democrático de direito.
Isso é um completo absurdo. Figuras públicas, figuras políticas, pessoas que detêm cargos eleitos, são as pessoas que mais estão sob o escrutínio popular. São as pessoas que mais devem ser criticadas. Se você tem uma lei que protege a honra abstrata dessas figuras públicas, você pode criar simplesmente a perseguição de qualquer pessoa que critique o governo. E é o que a gente vê recentemente, diversas legislações passaram, deixando ainda mais delimitado esses crimes contra a honra, ou seja, expandindo a interpretação desses crimes contra a honra, incluindo coisas que seriam consideradas como piadas. E aí a gente vê a prisão possível, né? Porque só é preso após o trânsito em julgado, mas a possível prisão de um humorista como Léo Lins. Isso é um absurdo completo. E eu vou te falar, o ponto foi criado justamente por isso. Eu não me importo se a nossa vida aqui, no nosso contexto, a gente tiver 100 seguidores. Eu acredito que a gente vai ter muito mais do que isso. Mas se a gente tiver só 100 seguidores, é por isso daqui que a gente faz. É pela defesa de pessoas como Léo Lins, é pela defesa de conceitos, de ideias que sustentam o Estado democrático de direito, que sustentam as liberdades individuais das pessoas. Você tem que respeitar a liberdade de expressão, porque sem ela não existe Estado no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência.